Olá, boa noite. Para quem estiver assistindo a reprise, nesses primeiros instantes a gente vai aguardar o Instagram avisar as pessoas que nós estamos ao vivo e em seguida nós já começamos com a nossa live. A nossa conversa de hoje vai ser com a professora Fernanda Lourenço, que é especialista em tecnologias educacionais, trabalha com ensino maker, com Lego, é uma educadora Google também. Então eu só vou convidar algumas pessoas aqui, vamos aguardar a ferramenta. A Fernanda já está aqui conosco, que bom! Pessoal da Robô JP, que bom ver vocês aqui, muito boa noite. Também é um perfil fantástico que eu conheci essa semana, trabalha aí também com essa área de computação desplugada, né, dentro da robótica. Achei muito legal a proposta do perfil de vocês. Quem sabe mais uns dias nós estamos fazendo uma live aqui também para poder conversar sobre isso, que eu acho que o tema é bem importante. Eu vou chamar então aqui a Fernanda. Então, para quem está chegando agora, a Fernanda vai entrar aqui comigo. Oi, Fernanda! Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Pessoal que está chegando agora, então, né, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a aprendizagem ativa das crianças. Fê, só dando uns minutinhos aqui para o pessoal terminar de chegar. Muito bom, Tá boa joia. noite, Terry, Fabiane. E eu acho que falar sobre isso que está em alta, mas que muita gente eu percebo que tem dúvida, que são as atividades plugadas e desplugadas, né? E o pensamento computacional. Isso mesmo, acho que foi bem legal a nossa conversa, porque as pessoas ainda confundem muito, mas acham que o uso da tecnologia é só plugada, né? E a gente vai trazer, então, outras coisas dizendo que não, que desplugada também a gente consegue trabalhar com as crianças. Sim, eu acho que é bem importante a gente frisar isso. Quando nós fizemos a pesquisa inicial de validação da ideia do Craft Kids, teve muitas mães que responderam, né? Não, eu não quero um jogo para o meu filho aprender. O que a gente perguntava era uma atividade para aprender raciocínio lógico, criatividade e resolução de problemas. A gente nem falava que atividade tinha a ver com tecnologia. A gente colocava, não quero porque eu quero tirar meu filho do celular. Então existe essa ideia, né? Agora tu falou, foi bem essa uma das questões que a gente teve, que às vezes as pessoas têm um pré-conceito de que aquilo vai levar ainda mais e vai... Outra coisa que eu ouvi, mas a tecnologia vicia. Não, então, existem formas, né? Isso. E pensar que também a gente tem a parte das crianças ficarem só jogando e a gente ter o momento que eles vão produzir essa tecnologia, que é uma diferença também, quando o aluno é produtor de tecnologia. E quando a gente fala do Scratch Júnior, o aluno é produtor de tecnologia, né? Então tem outro significado. Exatamente. Eu acho que isso a gente já pode até começando a conversar um pouquinho, né? Já temos algumas pessoas aqui conosco, que é bem isso, a ideia do Scratch Júnior é um ambiente totalmente aberto, né? Um ambiente todo pronto para a criação, para desenvolver a criatividade da criança, e ele acaba desenvolvendo todas essas outras habilidades em função, vamos dizer assim, da própria necessidade para interagir com a ferramenta. Para conseguir produzir, a criança precisa começar a fazer uma construção do pensamento lógico. Teve uma coisa muito interessante que aconteceu com o meu filho. Meu filho vai fazer 4 anos segunda-feira. E daí, quando eu estava criando ele por perto, aqui em casa, né, vendo eu mexendo naquele jogo, ele quis ver o que que era.
Daí eu mostrei para ele, eu estava montando um dos desafios que a gente criou, né? Que é o gatinho tem que seguir uma estrada. Sabe? Tem um cenário que é uma estradinha e a gente propõe que o gatinho siga a estrada. Ele segue o caminho. O caminho. Daí eu disse para ele, João, vamos ver se a gente faz o gatinho entrar no caminho aqui. Daí ele escolheu o cenário, que era aquele que tem uma casa e tem o caminho na frente, assim, né? Estradinha na frente da casa. E ele foi indo e ele foi fazendo. Eu quero que o gato entre na casa. E ele já foi, né, criando outras possibilidades. Claro, eu fui ajudando ele, já colocamos um segundo cenário, já fizemos coisas que nem tinha passado no pensamento quando a gente criou. Porque a gente dá a liberdade. E para as crianças é muito natural isso, né? Então, deles irem criando, eles irem produzindo. Então, assim, a minha realidade é a sala de aula, né? O seu mais com o seu filho, mas dentro da sala de aula acontece a mesma coisa. Você propõe a ferramenta, mas a gente, no primeiro momento, você não fica ensinando ali, ó, faz isso, arrasta esse. Você mostra a ferramenta e deixa as crianças explorarem. E assim, sai coisas riquíssimas, eles conseguem, assim, desde os bem pequenos, né? Você falou do seu filho de 4 anos. Então, desde os bem pequenos, eles desenvolvem tranquilamente e, assim, quantas coisas por trás de toda aquela brincadeira. Então, a gente tem que desmistificar um pouco essa coisa do brincar. Então, é um brincar, mas um brincar com um significado, que é diferente de estar só brincando aleatoriamente, né? Então, ele está brincando com todo um significado ali e está desenvolvendo raciocínio, lateralidade, várias ferramentas, né? Propõe o Scratch Junior. E até mesmo a questão das regras, uma coisa muito interessante que aconteceu aqui conosco, que foi depois desse dia que a gente brincou, daí ele chegou pra mim assim, agora nós vamos brincar de robô, mamãe. Eu e ele. Daí ele pegou um controle de carrinho, que nem tava funcionando, e ele dizia pra mim assim, ele apertava o botão, agora tu vai pra frente, agora tu vai pra trás. A mesma coisa que ele fez na brincadeira lá no computador, ele trouxe para a vida real, bem como tu disse, para trabalhar agora o sentido de direção. E ele tá adorando brincar com aquilo. Então agora ele já sabe o que é para frente, o que é para trás, para o lado. A gente começou a trabalhar um pouquinho o conceito de direita e esquerda, claro que para ele, né, muito inicial, mas por iniciativa dele. Mas é um brincar pedagógica, né? A criança pode... Pessoal, de fixar o assunto, que aí falando um pouquinho, eu só vou colocar aqui. Isso. E aí, então, o que você está dizendo, a gente já entra um pouco em atividade desplugadas, né? Que a gente queria falar um pouquinho de atividade plugada, que é o Scratch Junior, que é uma das ferramentas. A gente tem inúmeras ferramentas, mas a gente vai falar um pouco mais do Scratch Junior hoje. E essa ferramenta desplugada, essa atividade desplugada, é exatamente isso, trabalhar esse pensamento computacional com as crianças, essa forma de raciocínio deles, fora do computador. Então, no papel, no chão, a gente pode desenhar no chão e as crianças vão aprender a programar. Então, a gente faz muito na escola a programar o colega, a programar uma outra pessoa. Então, como eu faço? Realmente tem que ser ali aquela descrição passo a passo da rotina para ele conseguir. E aí eu brinco muito com as crianças. Tem que fazer exatamente o que o amigo está sugerindo. Não pode ir no automático e já, eu sei que eu tenho que virar para a direita. Não, você vai executar exatamente o que o amigo está. E eles vão realmente aprendendo para depois, quando vai para o computador, esse raciocínio de como eu vou fazer lá, que a gente tem, né? O gato, que é o principal dentro do Scratch, mas tem os outros. Como eu vou fazer esse gato se movimentar? Ele já tem essa noção fora para depois ir para o computador. Sim, então, ele consegue entender aquilo que a gente sempre diz para o adulto e às vezes o adulto tem dificuldade. O computador só vai fazer exatamente aquilo que você pediu, que já é o princípio da programação. Né? Isso mesmo. E assim, desenvolver todas essas habilidades nas crianças é muito importante, né? Que se a gente voltar um pouco de novo para a escola, a gente tem dentro da BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, a cultura digital. E essa cultura digital cada vez mais está presente dentro das escolas e precisa, para as crianças se tornarem
cada vez mais produtoras, né? Para eles saberem utilizar essas ferramentas de forma crítica, significativa, reflexiva. Então, acho que é o nosso papel, família, escola, proporcionar isso para as crianças para que eles realmente desenvolvam isso com mais facilidade, deixem de apenas produzir. Então, a gente ainda tem muitos alunos, né, que só jogam. Então, acho que é o nosso papel mostrar para ele, é legal jogar, não é? Mas e se você criar o seu jogo? Acho que vai ser muito mais divertido. Se você criar um jogo para o seu colega jogar, esse compartilhamento deles criarem um jogo e poder compartilhar com o colega é muito divertido, né? Sim, poder criar junto também, né? Poder pensar ideias e estar explorando dentro do jogo. Será que é possível? Eu gostaria de fazer isso. Vamos pensar, vamos tentar fazer. Né? Sabe que é muito legal. Uma experiência também que eu fiz foi pegar o Scratch, que daí a gente tem um pouco mais de possibilidades de jogos com mais regras. E criei, a primeira experiência que o meu filho, como ele é pequenininho, teve, foi com um jogo que eu criei para ele só jogar, bem isso que tu disse. Né? Que daí a gente consegue colocar de uma outra forma, mas também não precisei pegar, porque às vezes a gente pega uma das coisas que me incomoda, vai pegar a maioria desses aplicativos que tu baixa no celular, junto vem propaganda, junto vem uma série de outras coisas que além de às vezes não ter exatamente um cunho pedagógico, porque o Scratch, a criança é livre, ela faz o que ela quer, mas também está expondo a outras coisas, né? Isso, exatamente. E o Scratch, né, ele vem com toda uma proposta e assim, você tem toda uma continuidade, que a gente começa com os pequenos, mas os grandes eu dou aula do primeiro, já dei para G5 também até o 6º ano, e os pequenos também curtem o Scratch Junior, porque ele é divertido, ele é gostoso de brincar, né, de montar, de criar os jogos, e depois a gente dá essa continuidade no jogo do Scratch, que é o que você falou agora. Então, com os mais velhos, quando eles chegam para programar no Scratch, que é o Scratch, né, para não sei se todo mundo que está aqui conhece, é uma linguagem de programação em blocos que as crianças trabalham, e assim, ele é livre para todo mundo, e tudo que você faz fica em estúdios. Então, as suas criações ficam ali para serem utilizadas, para você brincar, ou você pode remixar também. Isso que é legal. Então, eu fiz um trabalho com as crianças há pouco tempo de remixar uma atividade pronta. Mês passado foi o mês do Scratch, né? E a gente fez várias atividades. E uma das atividades foi essa, pegar uma atividade que já estava pronta, já tem o código ali pronto. Então, trabalhar cada código. Então, depois que ele já tem esse pensamento um pouco mais já aflorado, ele já consegue pegar um código pronto e ir incluindo as coisas que ele quer fazer diferente naquele jogo, né? O que, assim, também traz um outro aprendizado, que ele vai reconhecendo o código. Sim, ele vai tendo que estudar, identificar. Aqui deu uma travadinha para mim, mas acho que eu consegui pegar a ideia, que é também o poder desmembrar isso, fazer uma análise, né? Começar a ter um entendimento mais aprofundado ainda da programação. Eu acho que a programação em blocos, quando a gente pensa, fala das crianças, né? É o mais tranquilo, com certeza, para tu começar. E eu penso assim, ó, a programação hoje, falando em preparar para o futuro, não importa qual é a profissão que essa criança vai ter. Porque tu está desenvolvendo raciocínio lógico. Raciocínio lógico é uma habilidade que vai te ajudar a resolver problemas, e problemas tu tem em qualquer área. Né? Exatamente, a resolução de problemas, né, está muito presente o tempo todo. Sim, na vida toda. E a gente diz que muitas das profissões dos nossos filhos ainda nem existem, ou as que existem vão acontecer de outra forma. Então, como preparar para uma coisa que a gente não sabe o que é? Preparando para ser criativo, para saber resolver problemas, para ter esse raciocínio, esse pensamento lógico, né? Eu acho que esse é o melhor caminho. E aí a gente vai ensinando essas crianças a pensarem como inventores, como construtores, né? Não só, por que isso existe, como eu faço, como ele vai acontecer, como vai ter esse movimento, não só receber pronto e executar e pronto, acabou, né? Então ter uma outra visão mesmo. Sim. Deu uma baixadinha no teu som. Não sei. Oi? Tá ouvindo? Oi. Agora sim. Eu nunca estive em sala de aula com crianças pequenas. Em sala de aula eu sempre trabalhei no ensino técnico, porque eu sou professora de ciência da computação e trabalhava mais nas disciplinas ali de
manutenção, depois banco de dados, engenharia de software. E uma coisa que a gente percebe é que o adulto, às vezes, quando ele chega para querer trabalhar nessas áreas de exatas, ele tem uma grande dificuldade se ele não tem o pensamento lógico desenvolvido. A disciplina de algoritmos, que é a lógica de programação, é uma das disciplinas que mais trava qualquer pessoa no início de um curso na área da ciência da computação, porque é uma forma de pensar que é diferente, que às vezes não tem. E se desde pequenininho, se a criança já souber, ela vai ter essa facilidade. E eu lembro uma vez, uma aluna, eu ia para a escola sempre com a van, né? E ela me disse assim, eu comecei a fazer química e no primeiro semestre da faculdade tem algoritmos. Química? Em química, porque a gente desenvolve em tal linguagem, tal, para poder usar. Então, olha só, uma área que talvez a gente até pensa que não tem relação, né? E como tudo isso está interligado hoje em dia. Mas que eu ia comentar, lá no Liberato nós trabalhamos muito conhecimento, aprendizagem por projetos de pesquisa, né? E pesquisa tecnológica aplicada, que é um pouco disso, poder criar soluções. O pessoal está comentando alguma coisa aqui, desculpa. Deixa eu só ver o que é que não foi trabalhado, só para não me perder nos comentários. Tá, que é para crianças pequenas, sim. Isso. O Scratch Júnior é para crianças menores. O MIT, ele sugere a partir dos 5 anos, né, dos 5 aos 8 anos. O que a gente fez para poder auxiliar um pouco os pais, bem pensando agora nesse momento de quarentena, quando a gente criou o Craft Kids. Como o meu filho é menor, e eu comentei com muitas amigas que também têm filhos da mesma idade, elas me perguntaram, tá, mas meu filho tem menos de 5, ele não pode mexer? Não é que ele não possa. Ele vai precisar de mais orientação, ele não vai fazer... Um pouquinho mais de auxílio, né? Não vai fazer a mesma coisa que os maiores. E daí que a gente pensou em fazer para ter em casa os vídeos ajudando, né? Os vídeos orientando. É quase que uma mini videoaula que eu te passei, né, Fê? Hoje de tarde. Isso. É a proposta para poder trabalhar mesmo em casa. Porque acho que esse primeiro momento, até na escola também, a gente, por mais que a gente deixe eles explorarem, as primeiras aulas é uma exploração livre, mas eles ficam muito mais na brincadeira. Então, quando a gente quer uma atividade mais estruturada, eu vou criar um jogo, vou fazer o caminho, a gente vai dando algumas sugestões, que acho que é exatamente o que você faz, algumas sugestões para ele aprender a usar a ferramenta, e depois ele deslancha sozinho, criando coisas fantásticas. Então, isso que é o fantástico. Eu adoro o Scratch Júnior nesse sentido. Acho que o Scratch também, né? Eu trabalho muito também com o Scratch. Sim. Porque as crianças têm uma gama de possibilidades tão grande para as crianças. E assim, que ele pode usar e desenvolver habilidades importantíssimas para o futuro. E aí tem uma fala, né? Você falou um pouquinho aí do Mitch, né? Lá do Mitchell Resnick, que tem a Mariana Barris, que é uma das colaboradoras do Scratch Júnior. E eles falam muito, né, quando a gente fala de cercadinhos e parquinhos. Então, acho que quem já leu os textos deles sabe um pouquinho, que eu acho fantástico isso. Então, quando a gente deixa as crianças no cercadinho e quando a gente coloca as crianças nesse parquinho. Então, é errado deixar no cercadinho? Não, mas você vai limitando um pouco mais essa oportunidade da criança. Então, quando a criança só brinca com tecnologia, parece que ela está dentro desse cercadinho. Então, ela fica um pouco mais limitada. E quando você deixa ela produzir, ela criar, né? Então, a gente está falando hoje de Scratch, mas a gente tem outras ferramentas que as crianças podem criar e produzir tecnologia. Eles têm muito mais oportunidade de experimentar, explorar, colaborar, aprender. Então, eles vai ampliando mesmo nessa gama de oportunidades para as crianças. Então, eu acho fantástico essa analogia que ela faz entre parquinhos e cercadinhos, né? Se a gente pensar, e até em outras possibilidades, em outras coisas que a gente sugere para as crianças, se a gente pensar um pouco nisso, por que eu não posso deixar ele no parquinho, que ele vai explorar muito mais livre e ter muitas outras possibilidades, né? Por que eu tenho que falar para ele, faça assim? Não, deixa ele explorar ali e descobrir o que ele pode fazer, né? Sim, então, eu acho isso fantástico. É maravilhoso o pensamento esse deles, eu acho incrível.
E acaba que, como a gente foi um pouco criado nisso de nos dizerem o que fazer, eu em sala de aula já me vi muito nessa situação de deixar os alunos mais abertos, com questões mais abertas, e eles se perguntarem, tá, professora, mas você não vai me dizer o que eu tenho que fazer? Não vou te dar um direcionamento tão rígido assim. Então, mas e agora? E agora tu tens um direcionamento, mas é um direcionamento mais amplo, e às vezes a pessoa se perde, porque cadê a criatividade? Cadê o explorar? A gente não foi, acho que, né, mais a nossa geração, um pouco mais velhos, criado com isso, mas eu acho que, assim, isso para as crianças e para os adultos também é uma coisa incrível de se explorar, porque isso nos prepara para a vida. Com certeza. E assim, eu estou bastante tempo já em sala de aula e há 2 anos que a gente implantou as aulas makers, que é o espaço de aprendizagem criativa na escola. E nesse espaço de aprendizagem criativa a gente tem toda a parte de tecnologia e a gente percebe a diferença muito nesse momento. Porque lá, né, nesse espaço, exatamente, a gente vem com um tema, uma atividade, mas eles vão explorar, eles que vão fazer, eles vão pôr a mão na massa. E no começo, eles ficavam muito assim, mas o que é para eu fazer? Ah, mas eu posso pegar a tesoura? Mas eu posso? Tem todos os combinados, claro, para usar a sala. Depois dos combinados estabelecidos, eles podem. Mas eu posso mesmo usar a cola? Eu posso mesmo? Então, assim, eles ainda têm, agora a gente já... Acho que essa cultura já foi instalada na escola, já está fluindo mais tranquilamente, mas as crianças tinham muito. Eu posso ou eu não posso? Esperar mesmo o comando, porque nós somos acostumados assim e acabamos, né? Acabava todo mundo fazendo assim com os alunos. Então, acho que esse movimento maker veio para tirar isso e aí aos pouquinhos a gente acaba trazendo todos da escola para dentro desse movimento e todo mundo começa a trabalhar um pouco, né? Trazendo esse protagonismo mesmo das crianças dentro das atividades. Então, essa aprendizagem ativa é muito trazer o protagonismo mesmo, deixar o aluno ser ativo ali dentro do seu processo de aprendizado, né? Seja ele dentro da escola ou fora da escola. Sim, e o professor, isso é um desacomodar às vezes para o professor, a gente percebe, né? Mas assumir esse papel de mediador da aprendizagem também é muito importante. Claro que vai dar uma diretriz permitindo ao aluno errar e aprender um novo caminho, né? Isso com ou sem a tecnologia, tem diversas formas de fazer. Só ver o que o pessoal colocou aqui, ó. O bom é que as crianças têm uma criatividade e curiosidade maior. Sim, é natural deles, né? Natural, eles não têm medo de errar, né? É nessa idade que temos que desenvolver essas habilidades, assim, facilitando seu desenvolvimento em todos os aspectos. Com certeza, é bem isso que tu disse. O fato deles não terem medo de errar permite uma criação, né, uma descoberta muito maior. E às vezes a gente tem o hábito exatamente, principalmente em casa, e às vezes a escola faz, de tolher essa criatividade. Você vai podando ali, né, e a criança já vai ficando... a gente vai estudar isso. Ah, mas tá, depois. Ah, mas será que mesmo um pouquinho... Agora até problematizando um pouquinho a questão para os professores. Será que mesmo eu não poderia dar espaço nesse momento para essa pergunta, para essa exploração? Claro que eu não vou deixar, né, pensando em disciplinas um pouco mais tradicionais, a coisa sair fora completamente do planejamento, mas as perguntas das crianças, essas curiosidades, às vezes a gente consegue trazer os conceitos das disciplinas que a gente quer para dentro, trabalhar a partir da curiosidade. Eu acho que no próprio Espaço Maker dá para fazer isso, né? Com certeza deve fazer isso. Poder trazer uma interdisciplinaridade, uma transdisciplinaridade aí. Total, no Espaço Maker muito mais. Eu acho que sim, tem mudado muito a postura desse professor nos últimos tempos. Ainda existe muitos que seguem muito o tradicional, claro que existe, mas eu acho que a tendência, assim, é cada vez mais os professores darem esse espaço e o professor também não ter medo, eu acho, porque tem muito professor que tem medo, o aluno sabe mais que eu. De repente, em algum assunto ele pode realmente conhecer, mas ele não é uma ameaça para você, muito pelo contrário, vai existir uma troca tão rica ali que vai ser aprendizado para os dois lados, porque acho que a gente está aprendendo o tempo todo. E por que não, em alguns momentos, eu também aprender com o meu aluno? Não tem problema nenhum.
né? Então, quando o professor não tem esse medo, eu acho que flui muito mais. Então, nas atividades no Maker, né, a gente trazendo um pouquinho para o Maker, acontece muito isso. Porque a gente vai trabalhando ali a paixão, né? A gente trabalha muito os 4 P's da aprendizagem criativa. Então, eles trabalham ali em pares, a paixão, né? Essa paixão no sentido de trabalhar com o que ele realmente se identifica. E os projetos, assim, na minha página, eu sempre vou postando atividades que eu tenho feito com as crianças, e assim, as produções são fantásticas, mas, eu sempre lembro, dentro desse espaço não é o produto final o mais importante. Porque muitas vezes a gente espera um produto final fantástico, maravilhoso. Não, o produto final não é o mais importante. Acho que o processo que vai levar a gente para o aluno chegar naquele produto é o mais importante. É isso que o professor tem que estar atento, o pai, de repente vê lá uma exposição. Ah, mas está tão feinho, porque eu já ouvi isso. Ah, mas podia ter dado uma incrementada. Não, eu deixo exatamente com a cara do aluno. Ele fez de papelão, mas tem todo um significado. Ele conseguiu fazer o motor funcionar, entendeu? Quantas habilidades ele trabalhou ali para o motor dele funcionar e gerar energia, acender o LED. Então, assim, qual foi o processo que o aluno passou para chegar no objetivo dele? Muitas vezes esse processo acontece e ele não chega com êxito lá no produto final dele. Mas ele foi acertando, errando e foi trabalhando em cima de todo aquele erro para chegar no produto. Então, acho muito importante a gente sempre, eu acho que não só no Maker, qualquer disciplina, sempre a gente perceber esse processo que o aluno está. E até no jogo, se a gente voltar lá para o Scratch, o processo que a criança usa para chegar lá no joguinho que ela quer montar pode ser diferente do meu. Mas qual é o certo ou qual é o errado? Não tem o certo ou o errado. É o que está valendo significado para aquele aluno naquele momento, né? E é muito interessante, né? Porque esses tempos me falaram assim, ah, mas é dos 4 anos, até qual idade que trabalha isso? Como é que é isso? Quer deixar uma coisa ampla? Mas pode ser ampla exatamente, agora estou tocando um ponto muito importante do Scratch Junior. Eu posso construir a mesma solução com formas de pensar muito diferentes. Eu lembro quando a gente criou as primeiras cartas, né, que a gente fez isso, era seguir uma estrada do início ao fim. E eu, no meu hábito, peguei, coloquei o passo para aquela direção e botei 20 passos. Opa, não, volta, porque eu não posso fazer isso, porque essa construção talvez para a criança vai ser muito avançada. Porque a gente vai começando encadeando blocos, né? Ah, um bloco, mais um. Vai chegar um momento que a criança vai perceber, não, eu posso pegar esses 5 blocos e botar um número 5, e ali ela olha quantos outros aprendizados. E daqui a pouco vai ter movimentos que são combinados, por exemplo. E mais pra frente ela vai perceber que existem os laços de repetição que eu consigo pegar. Ah, o caminho é uma diagonal, então eu posso pegar para cima e para o lado e fazer várias vezes. Quando eles descobrem esse, até no Scratch ou no Code, a gente também trabalha muito Code com eles. Quando eles descobrem que ele pode usar, né, esse repetir tantas vezes, é fantástico, né? Porque no começo, nas primeiras aulas, ele coloca lá 5, 6 vezes, ande. Quando ele descobre que ele pode colocar a ferramenta para repetir, e assim, esse momento você tem que deixar ele descobrir também, né? Qual a graça? Eu falar, ó, coloca esse. Não, deixa descobrir um pouco, né? E não é nem só, eu acho que é uma construção de pensamento que, se a gente for pensar lá, vou lá puxar um pouquinho para os mais velhos, para o conhecimento de ciência da computação, isso é uma abstração, que é tão difícil a gente fazer ela só no escrito, só no papel, só quando a gente vai aprender, que o que eles estão fazendo? Eles estão construindo esse pensamento de uma forma concreta, com as imagens, com os blocos. Então vai ficar muito mais solidificado. Quando eles se dão conta que tem o lacinho, ele faz bem essa coisa de pegar, né? Coloca ali dentro. É muito interessante isso, porque a gente consegue concretizar um conceito, que se a gente for falar, é um conceito extremamente abstrato, e ali ele simplifica. É muito rico o material nesse sentido, pela simplicidade que ele dá, que às vezes tu vai pegar um aluno teu que está ali fazendo, que aprendeu o laço de repetição e já começou a fazer para várias coisas, tu poderia pegar ele para falar com alguém que está tentando lá, batendo cabeça, vamos dizer, numa aula de algoritmos,
que talvez essa representação poderia ter resolvido. Então, olha o avanço de pensamento, né? Eu vou pegar aqui mais um... Pode falar. Que essas crianças, né, que hoje, muitos, né, não tiveram essa oportunidade. Então, os adultos que você tem hoje não tiveram essa oportunidade. Então, os nossos alunos que hoje têm essa oportunidade em casa, na escola, já ir desenvolvendo, como eles vão chegar muito mais preparados, né, na faculdade, na vida acadêmica deles, ou realmente no mercado de trabalho. Vai ser muito mais tranquilo. Porque eu tenho feito uma atividade, eu fiz esses dias, né, a gente está fazendo as aulas online, então foi online essa atividade. As crianças tinham que programar alguém da casa deles, primeiro eles tinham que escrever toda a rotina, todo o algoritmo, e depois filmar e me mandar a filmagem da programação que eles fizeram. Então, assim, vídeos muito legais, muito criativos, mas eles esquecem de colocar os passos. Eles fizeram muito, sei lá, preparar um lanche. Vá até a geladeira. Aí eu brinco com eles. Então, se eu tivesse, eu ia ficar lá, vá até a geladeira como? Como eu vou chegar lá? Quantos passos eu preciso dar para chegar na geladeira? Aí depois eles colocam assim, vá no armário, pegue o prato, depois vá até o fogão. Como que eu vou fazer isso? Tem que ser mesmo a descrição, passo a passo. Então, depois eles voltam e vão vendo o que faltou. Então, é assim, é uma construção, porque eles não tiveram lá, mas esses alunos que já têm agora, então lá 4 anos, 5, a gente já vai aos pouquinhos embutindo isso. Quando chega nas séries, mesmo que a gente fale em 6º, 7º ano, as crianças já chegam com uma bagagem diferente, que ele vai conseguir muito mais. Então, essa atividade vai ser muito tranquila. Então, isso eu acho fantástico a gente conseguir já desenvolver nas crianças desde pequenos, né? A gente fala, é muito pequena para desenvolver? De forma alguma. A gente vê nas feiras, né? Lá em Novo Hamburgo, tem uma feira que se chama Mostra Tech, aqui no Rio Grande do Sul. Ela é parecida com a Febrace que tem em São Paulo, que é uma feira de ciências, mas que o pessoal vai e produz realmente, né, trabalhos assim mais elaborados para resolver problemas do dia a dia mesmo. E a gente vê na parte de ensino fundamental, às vezes na educação infantil também, porque hoje já tem desde a educação infantil, mas no fundamental as crianças, eu lembro de um trabalho que eu vi uma vez, que o menino fez o varal de roupa que quando chove ele guarda, automático para a mãe dele. Por quê? Porque a mãe dele passava o trabalho para recolher roupa. E ele essa resolução de problemas é fantástica, né? Olha isso! Né? Só de ver isso, aquele trabalho assim, aquilo me marcou porque era um pitoquinho que ele teve esse pensamento de ele foi atrás do professor que veio e mostrou quais eram as ferramentas, o que ele precisava, ajudou a programar, claro que a gente não vai esperar que ele tenha feito, como tu disse, o todo sozinho. Mas olha a construção de pensamento, olha o processo que ele passou para ele chegar nisso. Eu vi que minha mãe passa trabalho para recolher roupa, eu vou construir algo que automaticamente percebe a umidade do ar, vê que vai chover e recolhe. Né? E a gente muito pensar legal, isso, né? Numa criança tão pequena é muito legal. E a gente vai ensinando todo esse planejamento, né? Então, as aulas makers têm muito isso. De aprender a planejar o que eu quero fazer. Não é simplesmente ir lá, tem a aula que eles vão lá só para criar livremente, explorar materiais, sim. Mas trabalhar todo esse planejamento. Como eu vou planejar? O que eu preciso? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? Que material que eu preciso? Eu apresentei o FIC agora segunda-feira, né? Que é uma mostra que tem que ser presencial e a gente fez online. E eu levei algumas atividades, então eu levei um depoimento de um aluno que ele fala exatamente isso. Que antes ele começava qualquer projeto e ele queria terminar no mesmo dia. Quero começar e terminar. E com a aula maker ele aprendeu que não. Que se ele fizer um planejamento, ele vai conseguir chegar no resultado final muito mais produtivo e muito mais elaborado do que se ele construir sem pensar e construindo de qualquer jeito, com qualquer ferramenta. Então, você já percebe como realmente, olha a diferença em poucas aulas. Essa atividade aconteceu o ano passado, foi uma atividade presencial. E aí, assim, a gente tinha meio semestre só de implantação do Maker. Como você já percebe que eles já vão evoluindo, mesmo com poucas atividades, a criar esse planejamento. E isso ele leva para a vida, para outras atividades, né? Não fica limitado só ali dentro da sua aula, dentro da sua matéria, dentro da escola.
E é um conhecimento que ele é fundamental para a vida, porque para tudo, né, tu saber não ser afobado, não querer, aqueles aprendizados que a gente quer como mãe, que os filhos tenham, né, de saber esperar, de entender que talvez agora não possa, que possa ser feito melhor de uma outra forma, tudo isso eles estão aprendendo do brincar, estão aprendendo dentro da aula de uma forma lúdica e levando para a vida. Vou ver que tem mais uns comentários aqui, ó, para a gente não deixar de conversar com o pessoal. Essas ferramentas criam um vício positivo, né? Quando bem planejado, sua aplicação extrai o máximo de cada aluno, pois eles são atraídos, deixam as aulas chatas mais lúdicas e assim atrai a atenção deles. O pessoal aqui do Robô JP. Com certeza, a aula mais lúdica, ela facilita, né? E o que ele diz aqui, tem um planejamento, existe um planejamento por trás, né? Apesar da exploração livre, o planejamento é fundamental. Vamos ver o que mais aqui. Legal para o seu filho. Aqui também falando, ó, que por trás da simplicidade é trabalhado o método STEAM. Com certeza, né? Traz a ciência, a engenharia, artes, matemática. Isso é muito legal. Tecnologia, arte, né? Tecnologia, consegue trazer esses conceitos que às vezes parecem tão longe, se a gente for olhar de outra forma, né? Ah, mas para as crianças sim, porque tu consegue usar eles para a resolução dos problemas, e é uma ideia incrível. Nós fizemos na semana passada uma live que foi com os joguinhos, né? E a gente trouxe um que era o do tabuleiro, só bem rapidinho, era esse aqui, né? Que dá para pegar e brincar em casa, com um tabuleiro de damas, com qualquer... Que é seguir o caminho e chegar num destino, mas dando os passos, o passo a passo. Então, tudo que a gente tem de conceito por trás de fazer, sair de um lugar e chegar no outro, né, é uma construção incrível. Que mais? Ensino infantil e fundamental, com certeza tudo isso se aplica muito bem desde a educação infantil, né? Tu vai começando com tarefas mais simples, começa mais pelo maker, para mais para frente trazer a tecnologia. Até porque, claro, né, se a gente for pensar também nesse conceito das crianças pequenas até os 2 anos, o ideal seria que elas não tivessem o contato com as técnicas forçadas, visual, tem todos os outros sentidos para explorar antes. E o legal é que o Maker, ele consegue abarcar esses outros sentidos, né? Tu tá criando ali, está usando outras questões. Deixa eu ver o que mais aqui. Brincadeiras, programação. Para crianças programarem facilmente, de maneira simples, com entretenimento. Pessoal que tiver alguma pergunta, quiser colocar aqui no chat. A Fê caiu aqui para mim. Vocês estão me compreendendo bem? Estão me ouvindo? Não sei se travou, se está ok para vocês. Alguém me dá um ok aqui pelo chat? Tá ok, pessoal? Me dá um oizinho aqui no chat só para eu saber, que daí eu vou chamar de novo a Fê, que eu acho que ela caiu. Caiu, né, Jaque? Beleza. Então, sim, o processo Maker faz parte do crescimento das crianças com características digitais. E as escolas trazendo isso, eu achei muito legal quando a Fê, nós conversamos aqui pelo Instagram, ela se propôs para nós fazermos essa live, porque é bem essa experiência de uma professora que já está lá na sala de aula, trazendo isso, a escola com o espaço Maker. Aqui na minha região eu não conheço nenhuma escola que tenha esse espaço, eu moro mais para o interior, né? Mas, então a gente está fazendo a proposta com o Craft Kids de ter atividades dessa forma que a gente possa, nesse momento de pandemia, fazer dentro de casa,
Eu acho que a Fê caiu mesmo. Com os pais auxiliando um pouco, sim, mas também como uma forma de ter uma atividade prazerosa para que as crianças vão tendo mais autonomia. Eu acho que realmente a Fê teve algum problema de conexão, deu aqui que ela não vai participar, não conseguiu participar mais, mas eu vou seguindo com vocês, com os comentários aqui do chat. A Cíntia fez um comentário muito interessante que trabalha as habilidades socioemocionais e com certeza isso é super possível, porque vai trabalhar a questão da frustração, quando a criança tenta fazer uma atividade e ela erra, e ela vai de novo, e ela percebe que ela consegue fazer de formas diferentes, achar uma solução. Trabalha o relacionamento pai e filho, porque no primeiro momento vai ser necessário, né, que os pais orientem um pouquinho. Nós preparamos todos os vídeos com as orientações, com as dicas iniciais de como fazer, de como a criança consegue construir, mas vai trabalhar um pouco esse vínculo. Ah, legal, que bom que estão me ouvindo bem, os retornos aqui. Tá? Então, comentar um pouquinho, que a gente está chegando perto do encerramento. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, quiserem colocar aqui no chat para nós. Mas vou falar um pouquinho agora, então, do Craft Kids. Tá? Hoje, dia 3 de junho, esse nosso projeto está completando 30 dias. Então, é uma construção nova, mas ele foi feito com muito carinho. Ele surgiu lá no Connectex Weekend, né, um evento que aconteceu no mês passado, então, totalmente online, com a ideia de que se criasse um projeto do zero. E eu, como professora há muitos anos na área de informática, pensei em algo que a gente pudesse trabalhar essa questão do pensamento computacional com as crianças. Porque exatamente aquilo que eu estava comentando antes, ele o pensamento computacional no sentido do raciocínio lógico, das habilidades de solucionar problemas, né? Isso nos faz adultos mais bem preparados, a gente conseguir ter esse conhecimento. Ah, Fê, voltou. Não tá entrando? Deixa eu tentar de novo aqui, peraí. Sim, o nosso projeto, eu acredito assim que ele já está sendo um sucesso, né? Eu fico muito feliz de ter cada vez mais pessoas apoiando e querendo fazer parte conosco, disseminar essas ideias, né? Tem aqui hoje a Fê, que me convidou para fazer essa live, o pessoal do Robô JP, que também entrou em contato comigo essa semana, eu conheci o projeto deles, está aqui no chat, quem quiser ir conhecer o Instagram deles, também é outra proposta fantástica para trabalhar robótica com as crianças e programando os robôs de uma forma desplugada, né? Programar os robôs com cartões de programação, que é um pouquinho parecido com o que eu mostrei aqui no tabuleiro, né? Os tapetes do JP, pelo que eu estava olhando, acompanhando lá nos vídeos, são parecidos. Obrigada, Ângela. Legal. Fê, eu tô tentando te chamar, mas aqui para mim parece que não consegue entrar. Mas assim, foi fantástica já a tua participação. Se quiser acrescentar alguma coisa aqui pelo chat que eu possa passar para o pessoal. Acho que é muito legal a gente ver essa questão da sala de aula mesmo, das escolas que estão incentivando, né, toda essa cultura maker, o aprendizado através da construção da experiência das crianças, construção do pensamento valorizada pela escola. Nós aqui no nosso projeto estamos levando isso para dentro das casas das famílias, mas também não precisa ser só nas casas. Professores que querem levar isso para a sua sala de aula, para a sua disciplina,
também é possível, através do Scratch Junior, dá para trabalhar com os pequenininhos, né? Vários conceitos, trazer para uma forma mais lúdica, trazer para uma experiência gamificada, que tem se falado tanto hoje em dia, né? A construção de vários pensamentos, de vários conceitos, de outras disciplinas, a gente pode trazer. Está aqui conosco na live também a Cíntia, que foi a pedagoga que criou todos os exercícios do nosso primeiro kit, que é o que está lá no site hoje, e lá a gente tem, a Cíntia pode me ajudar a falar aqui, exercícios de contagem, exercícios que trabalham lateralidade, que trabalham diversos conteúdos. Né? Como se dá o trabalho de interdisciplinaridade, de apresentar isso aos professores de cada matéria. Sim, isso é uma questão que precisa ter um pouco de abertura da parte dos professores, bem como a Fernanda estava falando, né? Que existem professores um pouco mais tradicionais, que pode ser que tenham um pouco de resistência com a questão tecnológica, mas até com o momento que nós estamos vivendo hoje, um pouquinho de tecnologia, então o professor pode chegar para o professor de história, geografia, e trabalhar, vamos incluir aqui uma imagem, vamos usar para poder fazer uma animação, contando uma história. Eu posso simplesmente usar. Tá travando. Aqui para mim aparece que reconecta, daí eu dou uma paradinha para não me perder também no raciocínio com vocês. A gente já está com o tempinho perto do final, mas só para responder a pergunta ali do pessoal do Robô JP. Eu junto com outro, eu posso usar ele. Eu posso usar a ferramenta do Scratch Junior para contar uma história, para construir uma animação, né? E então trabalhar esses conceitos. Ó, Fernanda, muito obrigada, Fernanda, pela participação, pela tua entrega de vir aqui compartilhar conosco. Foi um momento muito legal, conhecer um pouco mais da sua experiência. Aqui o Insta da Fernanda, né? Fernanda Lourenço 0543. Quem puder, quiser entrar lá, tem sim muitas dicas legais de atividades que ela faz na escola com os alunos, né? E que inclusive a gente pode pensar em recriar, talvez, nesse momento, porque eu vejo muitos pais, muitas mães vêm me procurar questionando o que fazer agora, que atividades fazer agora, já estou sem ideia, né? Então, é muito bom a gente ter pessoas como a Fernanda que tem a sua dedicação de compartilhar os projetos que fazem, que tem essa disponibilidade, né? Para poder justamente ajudar. Então, se a gente não tem mais perguntas, eu vou encerrando por aqui, porque começou a travar um pouco também, né? Para a gente não perder no conteúdo, mas quero convidar todos vocês a acessarem também craftkids.com.br. Tem o link no nosso Instagram, tá? Eu fixei o comentário aqui, então ali no comentário fixado vocês podem ver o nosso endereço, que é o craftkids.code. E lá nós temos hoje 2 tipos de atividade, que são as cartas para trabalhar com o Scratch Junior, que é essa ferramenta que nós falamos bastante hoje, e também as atividades desplugadas, que são o quê? São atividades para imprimir mesmo, tá? A pessoa recebe no e-mail, imprime, vai brincar com os filhos em casa,
São atividades mais simples, mas elas vão estar trabalhando também todos esses conceitos de pensamento computacional. Nós estamos sempre fazendo, agora, semana passada, teve a primeira live de brincar. Eu acho que foi uma experiência ótima, o pessoal que participou deu um feedback muito legal. Semana que vem nós vamos organizar mais uma. Então, no dia da live de brincar, a gente disponibiliza uma atividade para o pessoal e faz junto, tá? Eu trago para cá, a gente brinca junto, manda um material para brincarem em casa, mostra como é que faz. E vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Acho que esse foi um horário que ficou bom, né? Então, provavelmente vai ser na quarta-feira que vem, às 19h30. Só agradecer aqui, então, a participação de todos. Obrigada, live muito top. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos que participaram conosco. Dizer que a live vai ficar salva no nosso IGTV para que possam acompanhar depois. Quem está chegando agora, Franciele, Robociência, chegaram há pouco. Nós falamos hoje, então, sobre aprendizagem ativa, sobre o papel das crianças como protagonistas no aprendizado dela e na produção de tecnologia, com atividades lúdicas que podem acontecer tanto em sala de aula, como também agora em casa, pensando nesse momento de quarentena, né, que as famílias também podem estar desenvolvendo essas atividades com os seus filhos. Tá? Luiz e Franciele, que chegaram agora por último, nós estamos já encerrando aqui, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, se quiser saber mais alguma coisa, nós lançamos na última semana o nosso clube Craft Kids, que qualquer pessoa que tiver interesse em conhecer, os primeiros 7 dias são gratuitos, você vai lá, se inscreve, se quiser cancelar antes dos 7 dias, não vai ser cobrado, vai poder conhecer todo o material que tem lá. Lá nós temos, então, os vídeos, a videoaula que ensina como é que usa o Scratch Junior, e também outras com algumas atividades orientadas para fazer. Temos 5 cartas de desafios, temos as soluções para quem ainda não entende tanto de programação, consegue fazer junto, tá? E todas essas atividades desplugadas, são 15 atividades, estão lá disponíveis também, tá? É craftkids.alume.com. Mas não precisa gravar, é só acessar o nosso link da bio, tem ali, bem fácil para vocês conseguirem. Então aproveitem, quem ficou até agora, quem gostou, quem quer conhecer, tá aí aberta essa oportunidade, né, que é até mais do que desconto, é 7 dias de gratuidade mesmo, para poder conhecer e ver se tem valor para o momento de vocês, para a vida de vocês, pais, professores, né, que querem começar a utilizar mais essa ferramenta, até mesmo terapeutas conseguem usar essa ferramenta para fazer as atividades com crianças, para estimular as habilidades. É muito legal, a gente consegue fazer várias coisas. Eu vou agradecendo então aqui a participação de cada um de vocês. Semana que vem a gente está de volta, eu vou logo colocar o card da próxima live e espero poder contar de novo com vocês. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.